Começando mais uma reunião do Grupo de Estudos Pedro Pomar. Grupo de Estudos de Apoiadores de Nova Cultura, que se organiza nos 3 eixos. Estudo do marxismo-leninismo e maoísmo, estudo da realidade brasileira, estudo do balanço histórico do movimento comunista nacional e internacional. Hoje a gente vai discutir o Anti-Düring, capítulo 4, começo da parte 1, sobre filosofia, do Engels. O ser universal é único, bastando-se a si próprio. Nada tolera ao seu lado ou acima de si. Associar-lhe um segundo ser seria fazer dele o que não é, ou seja, uma parte ou um elemento de um todo mais amplo. Desde que desenvolvemos nossa ideia unitária, por assim dizer, como um plano, nada do que deve entrar necessariamente nessa unidade pode conservar em si a dualidade. Mas, também, nada pode escapar a essa unidade conceitual. A essência de todo pensamento consiste na reunião dos elementos de consciência numa unidade. O pensamento é o centro da unidade da síntese que faz nascer o conceito de um mundo indivisível e conhecer o universo, conforme o nome já indica, como uma coisa em que tudo se funde numa unidade. É o que diz o Sr. Düring nessas afirmações. Vemo-lo aplicar, pela primeira vez, o método matemático, segundo o qual todo problema se resolve de um modo axiomático, sobre algumas formas fundamentais simples, como se tratasse de simples princípios da matemática. O ser universal é único. Se uma tautologia, ou seja, a simples repetição no predicado de que já se exprimiu no sujeito, basta para construir um axioma, aí temos um e de primeira água. No sujeito, o Sr. Düring diz-nos que o ser, como universal, compreende tudo, e no predicado afirma intrepidamente que nada, então, existe fora dele. Que colossal ideia criadora do sistema. Acho que aqui a gente já pode comentar algumas partes, tipo, nessa parte que o Düring fala que a realidade ela deriva, né, dos princípios axiomáticos, matemáticos e tal, e que o ser universal é um só, sabe? E que uma coisa é tudo e tudo é uma coisa, tá ligado? Aí é isso, tipo, a metafísica do Düring. E é interessante também porque nos 2 capítulos anteriores, o Engels ele comentou sobre os problemas dos axiomas até mesmo nas matemáticas puras, deixando claro que tipo os axiomas eles são tautológicos, justamente tipo se utiliza de uma premissa e utiliza do mesmo argumento da premissa para poder explicá-la, tá ligado? Então, por isso que continua sendo bastante problemático a repetição que ele deixa marcada aqui. E muitas vezes para você, tipo, desenvolver a lógica dos caras para mostrar que eles estão errados, você também acaba fazendo a mesma coisa, fazendo um argumento tautológico. Tipo, você pega o princípio deles, desenvolve e mostra que tá errado. Mas, tipo, de fato você acabou aceitando o princípio dos caras, tá ligado? E isso é interessante até para a gente marcar também sobre os nossos posicionamentos acerca da política como um todo, tá ligado? Não só sobre a política, mas das ciências no geral. Porque muita gente se debruça sobre os problemas tipo, que são lógicos das ciências humanas como um todo, ou até mesmo da política, da economia e tal, sendo que pô, as premissas já são equivocadas, então não adianta você elaborar bastante o que está apresentado como erro lógico, para afirmar que o erro está justamente na lógica. Mas o erro está até no princípio mesmo, no ponto de partida, na análise. É o que o Engels ele vai falar, que não há síntese sem análise. E a própria compreensão, tipo, do Düring, já entrando no outro campo, assim, da discussão, de que o ser universal é único, tá ligado? Lá na frente o Engels vai falar que, tipo, é como se o ser meio que substituiu a existência divina. E aí ele meio que narra a existência do ser como existência por si só. E, tipo, isso é como se fosse a existência de Deus, tá ligado? Que ela existe por si só e pronto. Isso define tudo, tá ligado? Continua olhando aí, Nathan. A partir do Criadora com Efeito. Criadora com efeito, mais 6 linhas, e o Sr. Düring, por meio de nosso pensamento unitário, transforma a unicidade do ser,
a unicidade do ser em sua unidade. E como a característica de todo pensamento consiste na aglutinação formadora da unidade, pelo simples fato de pensar em si próprio, o ser, o que existe, se concebe como uma unidade e o conceito do mundo se torna indivisível. Daí se conclui que, sendo que existe pensado e o conceito do mundo unitário, um mundo é real, um mundo real é igualmente uma unidade indivisível. E assim, as coisas do além não têm mais lugar, uma vez que o espírito aprendeu a discernir o que existe na sua universalidade homogênea. Eis uma batalha do espírito comparada com a qual Austerlitz, Iena, Seidel e Sedan desaparecem inteiramente. Em duas frases, numa página somente, após termos mobilizado o primeiro axioma, conseguimos abolir, pulverizando todo o mundo sobrenatural. Deus, os exércitos celestes, o céu, o inferno e o purgatório, bem como a imortalidade da alma. Como passamos da unicidade do ser à sua unidade? Simplesmente representando o ser a nós próprios. Desde o momento que estendemos o nosso pensamento unitário em torno dele, como plano, o ser único torna-se no pensamento um ser unitário, uma unidade de ideia, porque a essência de todo pensamento consiste na aglutinação dos elementos de uma consciência numa unidade. Esta única proposição é simplesmente falsa. Em primeiro lugar, o pensamento consiste tanto em decompor analiticamente os objetos representados na consciência em seus elementos, como em unir os elementos conexos numa unidade. Sem análise não há síntese. Em segundo lugar, a não enveredar por falsos caminhos, somente os elementos de consciência podem ser, pelo pensamento, reduzidos à unidade. Unidade essa que existia previamente nesses mesmos elementos ou nos objetos. Não é bastante que me resolva eu a classificar uma escova de sapatos na classe dos mamíferos, para que a mesma, como que por encanto, apresente glândulas mamárias. A unidade do ser, ou seja, aquilo que justifica a redução à unidade no pensamento, é, pois, justamente o que era mister demonstrar. E quando o Sr. Düring nos assegura que concebe o ser como unidade e não como duplicidade, nada mais faz senão expor uma opinião pessoal que a ninguém convence. Podem comentar aí. O pensamento do Düring, ele se baseia no fato assim, eu sou eu e pronto, tá ligado? Então, tipo, eu sou uma pessoa só e tudo que eu penso é uma coisa só. Então, o mundo é assim, sabe? E é problemático justamente porque o Engels ele aponta nessa questão que tinham comentado, sem análise não há síntese. E justamente essa falta de análise é o que faz o Düring atropelar os processos, ou até mesmo ignorar os processos da apreensão do conhecimento mesmo. E ele critica de forma bem rudimentar os filósofos que têm ainda um prisma sobre a metafísica, sobre a religião e tal, mas se valendo dos mesmos preceitos. E justamente entra naquele ponto que a gente comentou, sobre se utilizar de axiomas, ou então se utilizar apenas da lógica formal para contrapor algo, quando, na verdade, a sua premissa também permanece errada. Logo, fatalmente, a sua tese ela também não vai corresponder com a realidade. E, na verdade, o que o Engels mostra aqui é que ele não está comprometido em descrever a realidade analiticamente. O que ele está comprometido é justamente em uma concepção que o Engels marca como uma opinião pessoal, que a ninguém convence, subjetiva mesmo, sobre o ser no geral e sobre os fenômenos sociais. Ele quer provar um ponto, né? E para provar o ponto dele, no caso, ele quer provar a inexistência do espírito e tudo mais. E aí ele pega o ser existe. E pronto, isso para ele provou, tá ligado? É exatamente no que consiste um axioma, né? Uma coisa que é tida como óbvia e é um consenso irrefutável, tá ligado? E aí você só nos resta desenvolver a partir desse consenso irrefutável, tá ligado? Cara, isso me lembra Mises, tá ligado? E a sua lógica formal, né? Sua forçação, pegar entre aspas, né? A noção praxeológica dele, sacou? Sobre as relações e etc.
como você mesmo disse, tá ligado? Eu, tipo, porra, um bagulho óbvio e tentar colocar isso como uma categoria, tá parecendo que tá, tipo, de fato investigando a realidade, tá ligado? E o Mises trata isso pra caralho, tá ligado? Ele pega, ele faz ele diz, né, que como posso dizer, que a praxeologia se resume em basicamente o seguinte. Vou pegar aqui que eu escrevi isso, né, com base que eu li a introdução do Mises sobre praxeologia no livro dele Ação Humana, né, que ele introduz a praxeologia. Cadê? Vou pegar aqui rapidão. Né, e ele diz assim, isso é uma, ele diz assim, todos os valores humanos são oferecidos para uma opção, todos os fins, todos os meios, tanto os resultados materiais como os ideais, sublime, o básico, o nobre e o inóbil são ordenados numa sequência e submetidos a uma decisão, que escolhe um e rejeita outro. Ele também fala que valorar é uma noção completamente individual e se baseia é preciso que se compreenda que valorar significa preferir a B, ou seja, preferir um conteúdo a outro, tá ligado? E que isso varia de acordo com as razões subjetivas que você tem, tá ligado? E que, tipo assim, você na sua cabeça você escolhe uma coisa achando melhor que aquela coisa possa te trazer, te proporcionar, tá ligado? Mas isso não é estudar de fato a natureza, tá ligado? Isso não é de fato estudar a natureza das coisas. É tipo reduzir justamente as relações a um axioma, tá ligado? A uma noção tipo, praticamente lógica, óbvia, tá ligado? E não compreender o comportamento disso na sociedade, tá ligado? É tipo, porra, ignorar a classe social, tá ligado? Eu tava lendo uma parte aqui, importante, tá ligado? Sobre, tipo assim, como a ideologia é importante na construção dos desejos das pessoas, na construção dos desejos das pessoas adquirirem certas coisas, tá ligado? A ideologia tem papel fundamental, né? A ideologia é praticamente o caráter do capitalismo, tá ligado? Tipo, ideologia inverte e oculta, de fato, a natureza das coisas, tá ligado? E é complicado. Tipo, tem um texto aqui que fala bastante, acho que da própria ideologia alemã, as ideologias se desenvolvem com um grau de autonomia, de acordo com a matéria tradicional específica acumulada. Exercem influências retroativas sobre a base econômica e condicionam as formas do desenvolvimento histórico. Tá ligado? Tipo assim, isso ignora, tá ligado? Ignora o papel da ideologia, ignora toda a conjuntura do sistema capitalista que faz criar essas noções subjetivas, individuais, né, de uma certa classe social, tá ligado? E a classe social também determina o que você vai poder consumir ou não poder consumir, tá ligado? Só que, porra, eu vou desejar uma Ferrari, mas a classe social que eu me encontro não vai me fomentar uma Ferrari, sacou? E, pô, e é justamente isso, é pegar o óbvio, tá ligado? E ignorar toda a natureza por trás desse óbvio e reduzir isso aí. Uma ideologia burguesa, é uma ideologia burguesa completamente axiomática, tá ligado? Tipo, ele até mesmo diz aqui na parte dele do. Acho que. Cadê? A parte que eu tava lendo aqui sobre a escala de valores, né, de Mises, que ele vai dizer que as doutrinas de caráter ético pretendem estabelecer escalas de valores segundo as quais o homem deveria agir, embora nem sempre o faça. Atribuem-se a estas doutrinas o papel de distinguir o certo do errado e de aconselhar o homem sobre que objetivos devem ser perseguidos como bem supremo. São disciplinas normativas que pretendem saber como as coisas deveriam ser, não são neutras em relação aos fatos, preferem julgá-los à luz dos pontos de vista que adotaram como padrão. A praxeologia e a economia condena essa atitude, porque tem consciência do fato de que os objetos da ação humana não podem ser avaliados por nenhum padrão absoluto. Objetos finais são um dado irredutível, são meramente subjetivos, diferem de pessoa para pessoa e para a mesma pessoa em momentos diferentes da sua vida. A praxeologia e a economia lidam com meios empregados para atingir fins escolhidos pelos indivíduos, não se manifestam sobre as questões tais como o sibaritismo e melhor do que o ascetismo. Só se preocupa em verificar se os meios empregados são ou não apropriados para atingir os objetivos que vamos desejar alcançar. Tipo, basicamente, isso que eu falei anteriormente, né, mano? Tipo, porra, é ignorar toda a natureza por trás, é ignorar tudo isso, tá ligado? E Marx diz isso até precisamente.
Marx diz precisamente, né, porra, no Capital, tá ligado? Tipo, questiona isso, essa carência, essa noção superficial das coisas, a lógica formalista das coisas, tá ligado? E é isso que eu tenho a falar, entendeu? E eu acho bem simétrico com o Turing, né, o posicionamento do Turing sobre o axioma e tal. É tipo uma forçação de barra real, não é compreender de fato a natureza das coisas, entendeu? É a forçação real. É isso que eu tenho a falar. Você, você nota muito, é o que eu estava falando antes de começar a gravar. Tudo para o liberalismo e o neoliberalismo é assim, é subjetivo, entende? Não é algo material, não é materialista. Por quê? Porque se eles analisarem de forma materialista, de forma o que é real e não o subjetivo, se eles analisarem o que é real, a ideologia deles se mostra falha. A ideologia deles se mostra falha. Por isso que tudo para eles é muito subjetivo, nada é material, nada é concreto. Só analisando o concreto que a gente vai poder mudar o mundo. E o problema desses caras é que eles analisam tudo de maneira subjetiva. Porque só assim, analisando as coisas de maneira subjetiva e não materialista, que você consegue, tipo, achar minimamente aceitável coisas como enfim, o liberalismo, o neoliberalismo, achar que isso dá certo, sabe? Ignorando completamente a materialidade das coisas e tudo, e só aplicando uma lógica que você criou, completamente idealista e subjetiva, para explicar as coisas. Dialética, né, mano? Importante também é analisar o movimento, sacou? Da realidade. Pô, para eles falta tudo que é analisar o que é real falta para eles, tá ligado? Mas eu acho que é interessante tocar nisso, porque o que acontece? O Turing, ele tenta aqui fazer as críticas dele, por exemplo, quando ele vai fazer a crítica à metafísica, por exemplo, ele tenta, assim, da forma mais idealista possível, trazer o materialismo, mas ele segue dentro da metafísica, ele segue dentro dessa unidade do liberalismo, do pensamento individual transformar a sociedade. Eu acho que é interessante aqui no trecho que o Engels fala que sem análise não há síntese, porque me lembra muito o texto do Mao Tse Tung sobre a contradição, que é justamente isso. A necessidade de você analisar a contradição vendo os elementos separados da contradição em si, tanto a tese quanto a antítese, de forma separada, você compreender esses elementos para você entender como eles se relacionam e a dialética em si funciona. Mas aí o Dune ele não faz isso, ele pega esse princípio de que o pensamento individual, a criação do pensamento individual é capaz de transformar a sociedade, não a dialética de que o pensamento individual tem relação e tem o combate ali, o choque com a história e com a natureza. E eu acho que esse é o grande problema, porque é uma visão burguesa, é uma visão liberalista você pensar que o indivíduo em si, por ser um indivíduo, por ter a sua ideia, é capaz de transformar toda uma construção que se vem historicamente sendo montada, que vem dialeticamente sendo montada, e a crítica de Engels gira em torno disso, né? Dessa quebra do parâmetro, de tentar usar o socialismo, de certa forma, dentro desse materialismo que não é o materialismo real, sabe qual é? É um idealismo puro, é um pensamento burguês, safado, e pronto, acabou, e Turing joga isso para frente como se fosse o suprassumo do socialismo, entendeu? Acho que é interessante bater nesse ponto também. Pô, seguindo o que tu falou, eu vejo muito isso nos movimentos marxistas, comunistas de hoje em dia. Muita gente lá dentro ignora a dialética, ignora a investigação do problema e não investiga e só fala sobre. E as pessoas não percebem que isso é um comportamento liberal, um comportamento burguês, um comportamento tipo que ignora a dialética, eles não investigam o problema e só saem falando e falando e falando e cai nas fraseologias vazias, burras
e que fazem os movimentos não irem para frente. Porque o que acontece? Se todo militante aí que se diz o rei da praxis, os caralho é quatro, ele fizesse o mínimo de investigar os problemas antes de falar, as resoluções dos movimentos atuais iam ser muito melhores do que são. E a gente ia ter os movimentos atuais muito melhores do que são. Porque as pessoas estão ignorando a dialética e tendo um pensamento pequeno burguês de que, não, eu analisei aqui, tipo, eu não analisei, mas eu vou, a partir de um achismo meu, dar o que eu acho sobre isso. Que é subjetivo, não é subjetivo? As pessoas ignoram a materialidade das coisas e acabam por tirar conclusões pequeno-burguesas, conclusões que ignoram a dialética, conclusões burras. E é por isso que a maioria dos movimentos de hoje em dia estão aí achando que vão mudar o mundo por causa no parlamentarismo, estão achando que a realidade é uma coisa que não é. Isso é um problema. Analisam ignoram a materialidade das coisas para poder justificar o seu ponto. E aquela questão, né? Todo o subjetivismo em si, ele está atrelado também com uma base prática social. Ou seja, as concepções que são subjetivas, elas podem ser justas, mas a partir do momento que ela seja conexa com a própria realidade material. E não é esse o caso. O caso que a gente está apresentando aqui na leitura do Engels criticando Düring, assim como o Tiago trouxe a crítica ao Mises e aos liberais no geral, e assim como o Solir trouxe também na crítica ao subjetivismo no seio do movimento comunista, são concepções de fato pequeno-burguesas, apreensão filosófica pequeno-burguesa, porque o idealismo e a metafísica e o subjetivismo, elas não são pontos de análise que não condizem com o marxismo em si e com a própria realidade dos fenômenos, e que, em muitos casos, pode levar não só uma análise equivocada sobre a realidade, mas, enfim, uma afirmação do status quo. E esse é o principal problema. E é axiomático, né, mano? Como eu disse, Mises é o tempo todo se reafirmando, se colocando, tá ligado? Como eu abordei aqui. Um axioma, sabe? Um axioma baseado tipo, num senso lógico formal, tá ligado? Ignorar toda a natureza por trás do objeto que ele está analisando, tá ligado? Tipo, analisando entre aspas, né, mano? Boto aí, assim, puxando a corda do que o senhor falou, trazer essa parada da falta da dialética em si, do materialismo dentro dos próprios movimentos marxistas. A gente pode ver aí, por exemplo, nas análises que fazem sobre as eleições nos Estados Unidos, quando o Bernie Sanders estava aí, você via grande parte do movimento marxista aqui brasileiro dando graças a Deus e pedindo para que ele viesse como se ele fosse libertar a América Latina e o mundo do imperialismo estadunidense, entendeu? Como se ele fosse o salvador do mundo, ele fosse, assim, bater de frente com o Bolsonaro e libertar a gente desse regime aí fascista que a gente tem. E, se você for além, assim, dentro dos próprios Estados Unidos, os movimentos marxistas lá de dentro, que já, assim, sinceramente, às vezes é meio ridículo, você vê, cara, os caras, quando o Bernie saiu, o movimento que foi feito para o malabarismo que foi feito para você botar o Biden como um cara que, porra, era a oposição máxima ao Trump, sabe? Como se ele fosse, porra, o salvador ali, o segundo salvador, já que o primeiro não veio. Você busca essa imagem de alguém que, porra, e você vê claramente que são dois caras que não vão fazer a diferença, que não vão fazer porra nenhuma, vão piorar, vão aumentar a exploração nos países de terceiro mundo. E a mesma coisa acontece por aqui, sabe qual é? Assim, a galera, tem vitórias que não fazem sentido, cara. Essa falta dessa análise, desse pensamento pequeno burguês, porra, é o que eu tava falando eu acho que logo depois do último encontro, estava falando sobre isso. A questão de que você tem um movimento aí de
temos vitórias porque conseguimos puxar um tuitaço, sabe qual é? Temos vitórias porque, eu citei isso, o Weintraub caiu. O cara da Uni, porra, tava comemorando, mano. Só que aí você vai ver exatamente o que fizeram para cair, foi porra nenhuma, sabe? Assim, canta a vitória sobre coisas que não fizeram e torcem por pessoas que, enfim, não vão produzir nada, e falta essa dialética. Porra, meu irmão, os Estados Unidos vai continuar sendo um país imperialista, a gente vai continuar sendo explorado independente, tá ligado? Do bagulho, e torcem, é exatamente isso, torcem porque os caras ganhem, torcem porque pro negócio acontecer, e tipo assim, você se vê num momento, nas últimas eleições, por exemplo, onde você tinha movimento, porra, marxista teoricamente sério de partidos comunistas, falando que, porra, a solução era o menos pior, tá ligado? Porra, em meio a uma possibilidade de crise que veio, que aconteceu, que agora é real, é uma realidade no Brasil, de um regime, assim, fora do normal, enfim, reacionário até o cu fazer bico, mas você vê ainda, cara, a tendência dessa esquerda que, porra, eu falei isso também no último encontro, a tendência da resistência, tá ligado? Porra, já que deu merda com um partido social-democrata aí, que é capacho dos Estados Unidos, que também é uma análise que os marxistas aqui não estão fazendo, você vai pro cara, vamos resistir ao fascista, fazendo o quê? Tuitaço, porra, mostrando a bunda na rua, que se foda, fazendo sarau de punheta, sei lá, mano, assim, e é isso, mano, é isso que se constitui, tá ligado? E, porra, é bizarro quando você começa a ler, por exemplo, o Anti-Düren da vida, que você vê esse pensamento burguês há 100 anos atrás, tá ligado? E, porra, apesar das críticas, apesar da luta contra o revisionismo, segue vindo até hoje, piorando às vezes, tá ligado? Assim, é surreal. Cara, esse negócio que tu falou é muita realidade sobre os presidentes dos Estados Unidos, especificamente. Aconteceu a mesma coisa com o Obama. O fenômeno Obama dentro da esquerda é um negócio que tem que ser estudado. Tipo assim, o fenômeno Obama é um bagulho que tem que ser estudado, porque o que acontece? O Obama, ele chegou e toda a esquerda brasileira, latino-americana chegou, não, o presidente que vai salvar os Estados Unidos e tudo. Cara, o que aconteceu com o governo Obama? Até hoje fazem uma propaganda enorme naquele governo, principalmente porque o Trump entrou agora. E o que acontece? O Obama destruiu a Líbia, o Obama, depois do Saddam Hussein, o Saddam Hussein era ditador, mas por que pegaram o Saddam Hussein? Foi para democratizar? Não foi. Porque hoje a Líbia está destruída, hoje o Iraque está destruído, hoje muitos países estão destruídos e ainda a gente é obrigado a ver esquerdinha latino-americana batendo palma dizendo que na época do Obama era melhor. Na moral, não dá, não entra na minha cabeça isso. Porque há esse fenômeno de buscarem nos países imperialistas e nos países ricos um Messias que vai salvar o mundo. Não vai, só o povo salva o povo. A gente não pode esperar que um presidente de um país que tem tradição de exploração rompa com tudo isso e simplesmente pare de nos explorar. O povo explorado que tem que se rebelar. E a esquerda não vê isso, a esquerda fica nessa viseira de burro que só olha uma visão imperialista e chata das coisas, uma visão que olha só pro lado dos imperialistas e de ser capacho do imperialismo, que acaba que a gente tá aí nessa situação, né? Falta materialidade, falta qualquer tipo de impulso revolucionário, o pessimismo reina, sabe? Essas pessoas, elas não superaram ainda o fim da União Soviética. Essa é a realidade. Elas esperam ainda um salvador, alguém que vá salvar elas de todo o mal dos países imperialistas. E uma coisa para essas pessoas: ninguém vai salvar você dos países imperialistas. Ninguém. Só o povo que é explorado pelos imperialistas que pode se salvar dos imperialistas. E ponto final. Não há Bernie, não há Obama que vá deter isso. Essa é a realidade. E essa supremacia do pensamento formal, que é justamente o ponto de partida filosófico de todo o pensamento burguês mesmo, é o que está alastrado
na esquerda como um todo, sobretudo também no movimento comunista, que cedeu ao revisionismo e ao oportunismo. E é justamente nessa perspectiva que, como vocês bem mencionaram, o que é superficial nos fenômenos, na política como um todo, é adotado como uma verdade absoluta e até num tom de pragmatismo mesmo, para as pessoas passarem a defender concepções que são claramente reacionárias, concepções que não têm nada a somar com a luta de classes, com a emancipação do nosso próprio povo, e ainda num tom de coerência, né? Para falar, a título de exemplo, o próprio Bernie Sanders, esses marxistas que estavam apoiando, estavam falando sobre correlação de forças e sobre menos pior. Meu irmão, foda-se. A grande verdade é essa, foda-se. Os Estados Unidos eles se mantêm através do imperialismo, da pilhagem, da exploração, submissão, da invasão militar no meio do mundo. Quando não tem invasão militar é através da dívida pública. Isso não vai mudar porque é um bobinho com cara de bonitinho dirigindo a máquina do império, que é genocida e sanguinária. E a grande verdade é essa, as pessoas se pegam pela superfície. Da mesma forma que o Soir ele bem ilustrou sobre a questão do Obama e da Síria e da Líbia, mas vamos falar também do Obama e o Brasil. Foi justamente na administração do Obama que a Petrobras foi brutalmente atacada pelo imperialismo norte-americano, que a nossa presidente, que também, diga-se de passagem, era conciliadora com a burguesia e com o imperialismo como um todo, foi grampeada. E, enfim, a galera fica nessa concepção que, de fato, ela é como base filosófica, tanto da pequena burguesia como da burguesia em geral, sobre o idealismo, sobre o subjetivismo tosco, enfim, sobre essas concepções unilaterais sobre o mundo, que vão continuar apoiando tudo quanto é coisa reacionária na nossa política. E, de fato, eles não conseguem conduzir as massas de forma vanguardista. Pelo contrário, jogam as massas para o atraso mesmo, né? Tipo, nesse sentido do que tá falando o Durin, até, tipo, pensar a suposta unidade das coisas que são contraditórias, tá ligado? Tipo, essa falta de análise que acaba não gerando uma síntese ou uma síntese sem análise, ela pode ser vista até no campo até da suposta análise da luta de classe, tá ligado? Por exemplo, a negação da semicolonialidade ou semifeudalidade no Brasil, simplesmente negação, não uma negação nem fundamentada exatamente, tá ligado? Simplesmente negação, ou então a negação da contradição que existe no movimento comunista, a contradição ferrenha que existe, simplesmente negação, tá ligado? Sem uma análise, é só tipo uma suposta síntese mesmo. E é nisso que marca o revisionismo, né? Na própria União Soviética, tipo, o Brezhnev ele falava que onde tivesse presente o exército soviético não existia nenhuma contradição nacional, sendo que tipo tinha vários movimentos contra-revolucionários acontecendo nos países do leste europeu, sabe? E várias guerras também, tipo, entre a União Soviética e o Camboja, entre tensões entre a União Soviética e a China e outros países também, sabe? Então, tipo, a marca do oportunismo, do revisionismo, da revisão do marxismo, né? E do oportunismo no geral, negar as contradições, sabe? Exatamente que nem o Durin está tentando fazer, tipo, negar que dentro de uma coisa ele é um e outro, e qual a síntese necessária disso. Fazer a síntese sem analisar esse aspecto que se movimenta, sabe? Como se as coisas fossem paradas, ou seja, como se, mesmo que elas não fossem paradas, a gente pudesse viver como se elas fossem. Existe a contradição, mas é como se não tivesse, sabe? Porque aí a gente pode dar a mão e andar e ser feliz, entendeu? Cara, interessante sua fala, tá ligado?
E, pô, nesse texto, e o Engels dá até dá uma puxada de orelha, como sempre, né? No Düring, né? Ele mostra bastante no texto sobre como Düring está sendo meio plágio, entendeu? Tá plagiando Hegel nas suas categorias entre aspas, de análise, né? E, pô, vale a pena ressaltar aquele texto muito bacana sobre dialética e lógica do... Não sei pronunciar o nome do cara, o nome da pessoa. Georg Plekhanov. Não sei pronunciar o nome do ser. Mas eu acho essa definição bem dinâmica com relação a falar sobre o Hegel, né? O método de Hegel e a dialética e lógica, o materialismo dialético para nós, né? Que ele vai chamar aqui de nós, entre aspas. Entre aspas, abre aspas, no sistema de Hegel, a dialética se apoia na metafísica. Para nós, a dialética se fundamenta na própria natureza. No sistema de Hegel, o demiurgo da realidade, para usar a frase de Marx, é a ideia absoluta. Para nós, a ideia absoluta é apenas uma abstração do movimento pelo qual todas as combinações e todos os estados da matéria são produzidos. Segundo Hegel, o pensamento avança conforme vai descobrindo soluções e superando as contradições contidas nos conceitos. De acordo com nossa doutrina materialista, as contradições contidas nos conceitos são apenas o reflexo, a tradução para a linguagem do pensamento das contradições existentes nos fenômenos, devido à sua própria natureza contraditória, o que chamamos de movimento. De acordo com Hegel, a evolução das coisas é determinada pela evolução das ideias. Segundo nós, a evolução das ideias é explicada pela evolução das coisas, e a evolução do pensamento pela evolução da vida. O materialismo põe a dialética de pé, e assim retira ali o véu de mistificação posta por Hegel. Entendeu? É basicamente isso que eu acho que ele define categoricamente muito bem essa relação e essa discrepância, né? E que o Düring plagia muito bem o Hegel, né? Nas suas ideias. E aqui ele define muito bem a dinâmica, né? Enfim, é isso que eu tenho a falar. A grande questão é que ele plageia o Hegel, mas não bem. Ele plageia o Hegel e ainda assim ele possui erros lógicos de não compreender os fenômenos como processo, como tendo processo inerente e tal. E nessa perspectiva, a dialética de Hegel ela era bem desenvolvida para a época e antes de Marx e Engels introduzirem o materialismo na dialética. A grande questão é que o Düring, ele tenta plagiar o Hegel, mas ele não compreende nem sequer a própria dialética hegeliana. Essa que é a questão fundamental também que o Engels vai destroçar ele depois. Eu vou dar prosseguimento à leitura aqui, então. Seu processo mental, exposto rigorosamente, é o seguinte. Começo pelo que existe. Penso, pois, sobre o que tem existência real. A ideia do que existe constitui uma unidade. Mas o pensamento e o que existe têm que estar de acordo, correspondem-se, coincidem. Portanto, o que existe é também na realidade unitário. Donde se conclui que o sobrenatural não existe. Se o senhor Düring nos tivesse falado assim, sem subterfúgios, ao invés de nos apresentar os dogmas anteriormente citados, sua ideologia se tornaria compreensível. Querer mostrar a realidade de um resultado mental qualquer por meio da identidade entre o que se pensa e o que se existe é, de fato, uma das fantasias febris mais loucas de Hegel. Mesmo admitindo que toda sua argumentação fosse exata, o senhor Düring não teria ganho uma só polegada de terreno aos espiritualistas. Estes lhes responderiam com muita precisão. Também para nós, o mundo constitui uma unidade. O seu desdobramento em mundo real e um mundo sobrenatural somente existe para o nosso ponto de vista especificamente terreno, de homens pecadores. Mas em si e para si, isto é, em Deus, tudo quanto existe constitui uma unidade. Acompanhariam assim o senhor Düring a percorrer seus amados planetas e lhe apontariam um ou vários em que, por não ter havido pecado original, não conhece a distinção entre mundo real e sobrenatural, e onde, portanto, a unidade do mundo é um artigo de fé. Então, aqui o Engels ele justamente aponta as contradições na lógica do Düring, na concepção dele de unidade do ser, e ele aponta que justamente nessa perspectiva
perspectiva de contrapor os filósofos que falam sobre a metafísica, ele continua elaborando as próprias premissas desses mesmos teóricos. E nessa perspectiva ele mostra que os metafísicos que enfim, representam as correntes filosóficas da teologia como um todo, eles poderiam se valer das mesmas concepções do Dürer. O mais cômico nessa história é que o Sr. Dürer, para provar a não existência de Deus, por meio do conceito do ser, lança mão da prova ontológica da existência de Deus. Diz essa prova: quando pensamos em Deus, nós o concebemos como a soma de todas as perfeições. Ora, a soma de todas as perfeições implica, antes de tudo, na existência, pois o ser inexistente é necessariamente perfeito. Devemos, pois, incluir a existência no número das perfeições de Deus. Logo, necessariamente, Deus existe. É esse tal qual o raciocínio do Sr. Dürer. Quando ideamos o ser, ideamo-lo como conceito uno. O que se compreende num só conceito é uno. O que existe não corresponderia, portanto, ao seu conceito se não constituísse uma unidade. Deus, portanto, não existe, etc. Tipo, ele pega exatamente um ponto e fica tentando provar esse ponto o tempo todo, tá ligado? Tipo, a partir desse axioma, tipo, Deus, tipo, o mundo é um só e o exemplo que Engels deu aqui, tipo, Deus existe. Então, a partir disso, a gente tira as conclusões, tá ligado? E isso se encaixa muito, não só no pensamento de, tipo, de outros socialistas que não marxistas, mas exatamente, tipo, no marxismo que se desenvolveu no Brasil no final dos anos 80, nos anos 90 e nos anos 2000, tá ligado? Que tem muito essa relação de, tipo, de simplesmente tentar provar o ponto, tá ligado? De simplesmente negar alguma coisa. Até nos anos 70 mesmo, tipo, quando teve aquelas organizações, tipo, tipo, nos anos 60, nos anos 70, quando teve aquelas organizações tipo Polop, que o Muniz Bandeira fazia parte e tal, e outras, elas tinham o objetivo expresso de negar a política do PCB. Então, tipo, tudo que elas faziam era para isso. Isso tem relação também com o que a gente falou no começo tipo, no começo da reunião, né, que a gente falou que tipo assim, quando a gente pega, né, o próprio Engels dá um exemplo nesse sentido, quando a gente pega para tentar desenvolver logicamente o pensamento do próprio Dürer ou de algum liberal, algum axiomático, qualquer que seja, a gente aceita os pressupostos dele e a gente acaba que se torna idêntico a ele, assim, tipo, né, a gente aceita os pressupostos dele para poder dizer que está errado e a gente acaba aceitando, tipo, a ideologia mesmo, sabe? No final das contas. Mesmo que você seja crítico a ela. Mas aí o exemplo que eu estava dando era em relação, tipo, isso eu acho que acontece muito, assim, tipo, as pessoas simplesmente serem contra uma coisa e a partir disso tomar suas conclusões, depois de ser contra, sabe? Ou ser a favor, sei lá. E aí, isso não passa pela análise, tá ligado? E aí, tipo, isso até acontece quando as pessoas olham análises, olham sínteses a partir de análises e ficam tentando, tipo, negar a partir desses pressupostos, tá? Quando falamos do ser, somente do ser. Deixa eu fazer o... Quando falamos do ser, somente do ser, a unidade não pode consistir senão em que todos os objetos de que se trata existem. Na unidade desse ser e em nenhuma outra é que se harmonizam. E a expressão aplicada a todos em comum, isto é, que todos são, não lhes pode conferir quaisquer outras qualidades, comuns ou não comuns, como exclui, por enquanto, de nossa consideração todas essas outras qualidades. Temos que nos afastar, um só milímetro que seja, desse simples fato fundamental de que todos os objetos têm em comum a existência, para que desde logo comecem a surgir aos nossos olhos suas diferenças. Decidir se tais diferenças consistem em que uns não são brancos, outros pretos, uns animados, outros inanimados, uns, se assim se quer, terrenos, outros supraterrenos,
é coisa que não saberíamos fazer, baseando nossa conclusão no fato de que unicamente a existência a todos é atribuída igualmente. Acho que aqui ele está meio que fazendo aquela crítica à dualidade, né? Que não necessariamente as coisas vão ser desse jeito, né? Não é tão binário assim, né? Mas, enfim, continuando, a unidade do mundo não consiste precisamente em existir, se bem que seja isto uma condição de sua unidade, pois, de qualquer modo, é preciso, evidentemente, que ele seja antes de poder ser uno. É necessário levar-se em conta que a existência começa a ser um problema a partir dos limites de nosso círculo visual. A unidade real do mundo consiste na sua materialidade, e esta última prova-se, se não com algumas frases de prestidigitador, mas por uma longa e laboriosa evolução da filosofia e das ciências da natureza. Mas prossigamos na leitura do texto. O ser de que nos fala o Sr. Düring não é esse ser puro, que, idêntico a si próprio, igual a si mesmo, é desprovido de qualquer propriedade concreta que não representa efetivamente senão uma contra-imagem do nada ou da ausência da ideia. Logo, porém, veremos que o mundo do Sr. Düring começa, sem dúvida alguma, por um ser despido de toda diferenciação interna, de todo movimento e de toda mudança. Um mundo que não é, no fundo, mais do que um reflexo do nada, e não é, pois, senão um nada real. Logo, porém, veremos que o mundo do Sr. Düring começa, sem dúvida alguma, por um ser despido de toda diferenciação interna, de todo movimento e de toda mudança. Um mundo que não é, no fundo, mais que um reflexo do nada. Não é, pois, senão um nada real. Pô, então, tinha debatido essa frase aí com o Roger. Essa frase aqui foi meio tensa mesmo. Quer explanar aí, Roger, o que a gente debateu? Mano, o bagulho é o seguinte, tá ligado? Essa parte do nada, ela é foda. O que acontece? Aqui você tem o Düring tendo uma visão idealista do que é a realidade, tá ligado? Ele... Cara, como é que eu vou explicar isso? Vamos lá. A parada é a seguinte, o Düring, ele tem uma perspectiva de não continuidade. As paradas não se movimentam junto com não é um processo de desenvolvimento. Ou seja, aqui para o final ele vai falar sobre isso. Assim, o importante do parágrafo inteiro é isso. É que ele vai começar a tratar sobre saltos qualitativos, entendeu? Ele fala sobre uma resultante que dá de um certo número de pequenos saltos quantitativos que geram um salto qualitativo. Düring, ele não enxerga o processo como um todo, como, por exemplo, a história funciona. Vem de um princípio, vem transitando, dá os seus saltos quantitativos e o próprio salto qualitativo sendo um processo também. Para ele, essas coisas são estáticas, elas vêm do nada e o salto qualitativo, da mesma forma, surge do nada, sabe qual é? Ele não tem a perspectiva dialética de entender o movimento dos processos, entende? Ela vem... a realidade ali, o evento real, ele surge do nada mesmo, entendeu? Por isso que ele fala aqui sobre o nada real. É que a parada vem, assim, aconteceu porque aconteceu, sabe qual é? Você deu um salto porque você deu um salto. Você, evoluiu alguma coisa porque evoluiu alguma coisa. Natan, me corrija aí se eu tiver falado merda aí, porque, enfim. Pô, eu acho que tu resumiu bemzão mesmo, cara. E a grande pica nessa questão é que o próprio Engels, ele vai dar um pau no Düring justamente nessa concepção dele de não enxergar os processos, não enxergar as contradições e não entender as contradições como os fatores que geram movimento mesmo em qualquer fenômeno da natureza e da sociedade.
é esse ponto que a gente está discutindo ao longo desses textos, né? Tanto a prática e a contradição do Mao Tse Tung, e agora a gente está debatendo no Anti-Düring. E é justamente nessa concepção que ele vai tentar plagiar o Hegel e ele não consegue conceber o processo dialético que o próprio Hegel fala sobre as coisas. O Hegel ele vai falar sobre a dialética de uma forma bem desenvolvida, só que o problema do Hegel está justamente ainda nas concepções idealistas. Agora, o Düring, ele não consegue nem conceber ainda sobre as contradições e os movimentos que são dos fenômenos. Ele acha que tudo é fruto do nada, do acaso. Todas as coisas elas são destacadas uma das outras. Tipo, tanto a natureza quanto a vida social, elas são fruto de um materialismo mecanicista, do acaso mesmo, do nada. Coisas que não estão interligadas. E é nessa concepção que o Engels ele dá aí a pá de cal nesse vagabundo. Ele tenta negar a dialética, né, mano? E, tipo, isso tem relação até com a dialética da natureza mesmo, saca? Tipo, o próprio Big Bang, ele não é do nada. Tipo, é um processo de transformação da matéria. Sim. E, pô, inclusive, cara, esse texto, eu estava dando uma lida depois para dar uma contextualizada. Antes do Engels escrever sobre a dialética da natureza, ele fez várias apreensões justamente nos erros do Düring para jogar de fato o que é a dialética na natureza em si, entender as contradições inerentes à própria matéria como um todo. Então, esse texto ele foi muito importante para as concepções do próprio Engels. Engels já haveria refutado o materialismo ontológico antes mesmo da sua existência. Brabo. Foda, mano. Quase 100 anos antes. Engels era brabão, ele refutou mísseis antes do mísseis nascer. Pô, ele refutou Mano, antes de cara, nascer. E o axioma sentencial de é ou não é não se aplica ao movimento, tá ligado? E não se aplica. O próprio texto que eu acabei de citar, tá ligado? Tem como, tipo assim, a crítica, né? Acho que até foi o Pedro que passou esse texto, não foi não, Pedro? Qual texto? O texto sobre dialética e lógica. Foi eu. Plekhanov. Exatamente, Plekhanov. Eu não sabia pronunciar o nome dele. Mas ele justamente fala sobre a natureza do movimento e tal. As paradas assim, do como o axioma é sentencial, tá ligado? Ou é ou não é? Tipo assim, não dinamiza o movimento, tá ligado? Cara, eu acho que assim, aproveitando essa jogada aí, desse parágrafo em si, tem uma parada que vai ser lida mais pra frente, mas eu acho que é essencial para entender, que é quando ele fala, assim, pois temos agora o conceito de ser num grau superior, e que compreende em si tanto a permanência quanto a mudança, tanto o ser como o vir a ser. Você tem o Düring aí, analisando essa forma estática das coisas e esse surgimento do nada justamente disso. A parada, ela é permanente, ela tá ali, ela existe pontualmente, sabe qual é? Surgiu de um nada, é o nada, mas pode vir a se mudar com razões de nada também, sabe qual é? Assim, não tem análise dialética. É como se fosse antítese, tá ligado? É como se ele estivesse tentando fazer a antítese da própria realidade. Eu vou mudar a realidade. Aí, a partir da minha cabeça, eu vou pensar. É igual o Cat. E, tipo, é igual um ateu militante, tipo, da ateia, tá ligado? Deus não existe. Deus não existe, beleza. O mundo existe, beleza. E aí? E aí é isso, saca? E aí é isso, é nesse pique mesmo. E assim, tem uma parada que é interessante, voltar até, porque é quando Engels fala a seguinte citação: a não enveredar por falsos caminhos, somente os elementos de consciência podem ser, pelo pensamento, reduzidos à unidade. Unidade essa que existia previamente nesses mesmos elementos. Isso aqui é importante porque é o seguinte, ele está falando aqui que, de uma forma dialética, do movimento, é a dialética do movimento. Por exemplo, se a dialética tem a tese, a antítese e as duas formam a síntese, em algum momento essa síntese vai ser a tese ou a antítese de outro fenômeno. Então, assim, o que um dia foi unidade vai se tornar nesse elemento, entendeu? E é assim que forma o movimento. Só que Düring falha em enxergar isso porque ele tá atacando foda-se falando que, porra, a antítese, mano, é o que sai da minha cabeça, sabe qual é?
Assim, ele não enxerga materialmente as contradições dos eventos, o movimento dos eventos. Então, assim, a crítica do Engels é justamente sobre isso, essa metafísica que ele usa para analisar o mundo de uma perspectiva pessoal, de opinião, assim, pô, meu irmão, minha opinião é essa, eu sou o cara da ateia aí, Deus não existe, que se foda, mano, eu sinto vento, mas eu sei que o vento é vento, tá ligado? Não é Deus que tá soprando. É essas paradas assim, sabe qual é? Dury é um cara bem, porra, sequeladinho, tomou um mal bem justo. E é maneiro, mano, porque o Engels e o Marx, eles ao longo da vida inteira política deles, eles se debruçaram em combater esses vagabundos, tá ligado? Os caras justamente com essas concepções. Aí é foda tu chegar em 2020 e apontar justamente um pseudo-retorno a Marx, justamente com as concepções que o Engels bateu ao longo da vida inteira, que o Marx bateu ao longo da vida inteira, que é o que muitos revisionistas fazem hoje, tá ligado? E isso aqui é brabo, mano. Acho que assim, é importante, como eu já falei aqui, se você pega o prefácio, mano, do próprio Anti-Düring, porra, anos e anos atrás, Engels acha já que bater nessa tecla é um bagulho irrelevante, tá ligado? Porque já se entendeu, já fez se entender dentro do movimento comunista que o pensamento de Düring é uma falha, mano. É um bagulho assim, inconcebível. Aí você vem agora para 2020, esse pseudo retorno a Marx, você volta a porra do debate do Düring de novo. Esse pensamento não dialético, esse pensamento aí de estático, que as coisas não se movimentam, você não tem. Porra, mano, você analisa, foi o que eu falei na última reunião, num estudo histórico, você estuda os eventos históricos pontualmente, como se não tivesse nada em volta, as contradições internas, contradições externas, entendeu? E assim, porra, é um retorno ridículo, é uma tentativa aí de um revisionismo, você volta a questões que deveriam estar encerradas, sabe qual é? Porque deveria, mano. Essa questão do Düring bater nisso daqui, esse plágio que ele faz a Hegel muito mal feito, porque sequer ele compreende Hegel, e assim, é surreal que retorne isso séculos depois, sabe qual é? Assim, é inconcebível uma parada dessa, mas acontece e faz parte do movimento comunista brasileiro. É assustador. Eu vou ainda mais longe no que você falou e eu digo que o pensamento do Düring ele nunca saiu objetivamente das esquerdas. A gente sempre teve no seio dos nossos partidos legais não objetivamente, explicitamente, olha, nós defendemos Düring, mas se a gente pegar em essência o que é as atitudes dos nossos ditos partidos marxistas-leninistas do Brasil, a gente vê que o pensamento do Düring está mais presente ali do que essa máscara de marxismo-leninismo que eles botam para atrair gente. Ou para simplesmente se fingir de comunistas. Porque o Düring nunca saiu das esquerdas, o pensamento do Düring. As pessoas só assumidamente pararam de defendê-lo. Aqui no Brasil, principalmente. Porque a gente nota que as críticas do Engels ainda são extremamente pertinentes para o movimento atual. Isso significa que a gente ainda carrega essa herança do Düring. Entende? Nunca saiu das esquerdas. Só é mascarado com essa coisa de somos marxistas-leninistas, porque agora ser marxista-leninista virou um negócio muito geral, né? Você pode aceitar tudo no seu partido que você é marxista-leninista. Você pode aceitar luxemburguista, nacional, bolchevique, que você é sim um marxista-leninista. Eu acho que, assim, tocando até nisso, eu concordo com essa sua perspectiva, de fato, do Düring não ter saído. É importante até fazer uma conexão com o que foi dito na última reunião, que foi sobre a questão do socialismo utópico. Você vê muito disso ainda, sabe qual é? Esse pensamento burguês, e isso é que é interessante, sabe? Você tem aí o bagulho de um pensamento de socialismo utópico, velho. Você tem, porra, essa esperança aí de que dentro da social-democracia, dentro de um PT, por exemplo, desses partidos de esquerda institucional, você tem exatamente isso, cara. É a confiança nas instituições, essa ideia de que, porra, o socialismo chega
presente, sabe? Historicamente, o socialismo vai cair no colo da gente, a gente vai se ver num Brasil socialista e falar, caralho, olha que interessante, aconteceu a revolução, seja lá como que porra foi. E assim, é surreal, é justamente isso que a gente está falando, como que você pega resquícios, apesar do combate sério que Engels fez, o Marx fez na época deles, Lenin passa a fazer dentro da época do imperialismo, Stalin faz, Mao Tse-tung vem depois ainda, até o próprio Rox aí, assim, esses pensamentos do socialismo do socialismo não científico, enraizado dentro do que viria a ser o socialismo científico em si, dentro do marxismo, para você negar experiências reais do socialismo, para você negar o marxismo, para você ter essa tentativa de retorno ao Marx, que, porra, retorno ao Marx é o quê? Você pedir para ele, pelo amor de Deus, aceita o meu revisionismo agora no século XXI, tá ligado? É assim que se enxerga, mano. É você ter, porra, um partido socialista, um partido que, porra, tenta se desenvolver, mas que vem com essas raízes, esses princípios que Düring já falava, mano, que Düring tomou uma coça do Engels já, e é isso, mano, retorno a Marx é democracia, é isso mesmo, é necrománcia, mano, é surreal, eu tava falando com o Natan esses dias, eu tenho até na última reunião, acho que eu falei disso, eu tenho uma edição do Que Fazer Aqui, que o cara faz um retorno a Lenin, mano, pra combater o suposto stalinismo e os caralho a quatro. Então, assim, você vê claramente essas armas do pensamento pequeno burguês, do pensamento principalmente dos países centrais do capitalismo, do imperialismo em si, vindo com essas reformas, com essas tentativas de pacificar o movimento revolucionário, acabar com os partidos de vanguarda, que é uma coisa que é falada nessa introdução que eu tenho aqui no Que Fazer, que é surreal o bagulho. E assim, é vergonhoso, mano, é vergonhoso um bagulho desse. E sempre esse pseudo-retorno é isso, né, cara? É a introdução de várias amostragens do pensamento pequeno burguês no meio do seio do Partido Comunista, ou até mesmo nas discussões que deveriam levar a classe trabalhadora para uma afirmação revolucionária, que, na verdade, tentam fazer com que o comunismo se mantenha inerte, né? E o retorno, na verdade, não é retorno nada, né, cara? Não é retorno. É, na verdade, negar o que é o próprio marxismo. Não só negar o que Lenin postulou, o que Mao postulou, mas até mesmo o que o próprio Marx postulou. A gente tem que lembrar de algumas coisas quando a gente fala desse retorno a Marx, que é, por exemplo, a postura dos primeiros revisionistas. O que eram os primeiros revisionistas? Como eles se apresentavam? Eles sempre se apresentaram como pessoas que estão retornando a Marx, as pessoas que estão seguindo fielmente os princípios de Marx, revisionando, não é? Tipo, trazendo para o dia de hoje, que é a mesma coisa que essa camarilha revisionista e tudo desses estão fazendo, não é? E eu vou mais além ainda. A social-democracia do Kautsky, eu não sei pronunciar, desculpa, Kautsky, khrushchevismo, a camarilha antipartido do Limpial, todas essas ideologias pequeno-burguesas que parece que não saíram, parece que saíram, não saíram, continuam no partido, só que com essa pecha de marxista-leninista. Porque depois que o marxismo-leninismo e o marxismo-leninismo-maoísmo foi comprovadamente a teoria proletária única e verdadeira, as pessoas tendem a botar em qualquer um dos seus movimentos o título de marxistas-leninistas para poder colocar qualquer tipo de atletismo ideológico e ideologia pequeno-burguesa. E essa é a realidade. O khrushchevismo, a social-democracia do Kautsky ainda estão lá, no Pessoços do Subverta, onde eles falam coisas absurdas como que falar de Stalin é desonrar a Revolução Russa, umas porra assim. Mesmo. Coisa de gente revisionista. O khrushchevismo ainda tá lá. Tá tudo lá. O titoísmo, todas essas coisas que parecem ultrapassadas estão ali, só que sob essa máscara de marxista-leninista ou também daquela corrente que é o ecossocialismo. Coloca-se essa máscara de que são uma coisa que não é. Ponto final.
Pô, tu lança aí ainda, cara, essa questão aí do Stalin, por exemplo, sabe qual é? É a parada do que a gente tava falando, mano. A crítica a Düren sobre não ter essa questão da análise, velho. Por exemplo, porra, tu vai estudar Stalin, você sempre tem essa porra, mano. Isso é um bagulho que, porra, é surreal. Essa dicotomia aí do Stalin com o Trotsky, o caralho a quatro. Mano, porra, tu vai estudar a parada, parte desse princípio, até que o Pedro tava falando, né? Você já vem com a conclusão que você odeia Stalin, e você vai estudar Stalin para provar as coisas para pegar os elementos que comprovem o seu ódio, tá ligado? Você não estuda materialmente o que foi o cara, o que foi a passagem da União Soviética, o desenvolvimento absurdo que o país teve, toda a vitória em si contra o nazifascismo, enfim. Mas. E é isso, mano. É essa negação da própria análise, da análise dialética. Você vê isso dentro da porra dos partidos, né, velho? Pô, o ecossocialismo, pelo amor de Deus. Não tem que falar, Natan tava me passando aí uns bizus sobre o ecossocialismo, que, pelo amor de Deus, é um negócio triste, essas porra. E outra coisa, né, cara? Você tem aí, ó, o que é pior, pra ser sincero, é isso. Eu tava falando com o Natan sobre essa questão do revisionismo em si, dentro de textos importantes. Eu achei, numa procura de textos do Mao Tse Tung, sobre a prática e sobre a contradição, que tinha uma introdução de Zizek, por exemplo, e a introdução de Zizek, Natan sabe do que eu estou falando, sabe o quão fodida é essa introdução. Os caras estão começando a fazer isso, sabe? Pegam textos teóricos de líderes do socialismo, de revolucionários reais do socialismo, enfim, e introduzem o livro de uma forma que escracha os caras, falam que assim, olha só, ele era um merda, fazia isso e aquilo, piriri pororó, odeia esse cara, mas olha pelo lado bom. Talvez aqui você encontre algum desenvolvimento teórico, enfim. Mesma coisa sobre essa edição aqui do Que Fazer que eu tenho, que introduz aí, falando que o partido de vanguarda já está obsoleto, é uma realidade que os marxistas-leninistas são, porra, criam um molde, sabe qual é? E os caras são tão desonestos nesse sentido que eles são incapazes de analisar dialeticamente o que é essa corrente, vamos dizer corrente, porque não vamos entrar aqui no centralismo democrático, enfim, que não deveria existir corrente dentro do marxismo, mas enfim, levando essa questão aí do marxismo-leninismo mais uma vez, é isso, mano, talvez o único grupo que negue de fato o marxismo-leninismo para si são os trotskistas, porém, ainda tem muito marxista-leninista que corre aí, ó. É aquele negócio, né, mano? Você tem a capacidade de fazer uma parada interessante, mano. Você pode ler, você deve ler os caras que são opostos e foda-se. Você tem que ler Adam Smith para entender economia, foda-se. Mises, beleza. Você vai ler Trotsky. Mas, porra, vai tomar no cu. Você vai virar para mim, fazer essa crítica meia bunda aí, essa meia punheta de decidir o que é o que é o quê. Porra, o cara era um traidor da revolução, foi um traidor da revolução, foi um traidor, cooperava com os imperialistas, e aí você fica nessa meia punheta de falar, não, mas pô, assim, ele foi legal. Pelo amor de Deus, né, cara? Assim, tomar vergonha na cara e dar a própria cara a tapa. Sinceramente, não consigo entender essa porra, sabe? E vem desse pensamento escroto do Düren de não analisar dialeticamente a porra dos movimentos e as revoluções, enfim. É isso. Cada um teve erro. É isso mesmo, mano. É isso mesmo. Depois que inventaram, cada um teve erros e acertos, ninguém mais morreu. É isso mesmo. Assim, o cara cometeu erro, mano. O cara só fez merda a vida inteira, acertou um bagulho. Se é um cara que eles gostam, como Trotsky, por exemplo, porra, meu irmão, vão defender até o cu fazer bico. Dentro do PSOL é a mesma coisa. É foda, mano. Você rechaça o movimento, o centralismo democrático vai pra casa do caralho, e você fica nessa punhetação intelectual aí de pluralismo marxista, mano. Essa porra aí de luxemburguismo, de titoísmo, porque, pô, você tem que ter uma definição de 500 mil marxistas diferentes para você não se assumir revisionista, tá ligado? E, porra, é ridículo, mano, é ridículo. Não me surpreende
as pessoas que falam, que tem esse discurso de pluralismo teórico, serem aquela mesma camarilha revisionista idiota que se acha dona do marxismo e usa e faz prefácio, por exemplo, pro Trotsky, não me esqueci o nome da garota, fez prefácio pro Trotsky, chamou o livro do Trotsky de essencial para entender a conjuntura. Gente, vocês têm noção o que é isso? Uma pessoa dessa virar depois e dizer que reivindica Lenin? Uma pessoa dessa e dizer marxista? Porra, gente. É ridículo a gente pensar que existe meia dúzia de influencer marxista que se acha dono do marxismo, que se acha o fodão porque faz vídeo pra internet. E que acha que tem o total direito de nunca ser confrontado, e quando é confrontado, o que é que faz? Chama os fãs para defender. O marxismo tá virando uma cambada de criança fã de diva pop. Essa é a realidade. A gente não tá mais tendo grandes quadros, grandes, a gente tá tendo diva pop. Se a gente tivesse pelo menos uma treta tipo Trotsky e Stalin, que era uma treta que pelo menos os dois debatiam e tinham nível para debater, e ninguém tratava como diva pop. Embora o Stalin tivesse certo, como todo mundo aqui sabe, como a história provou. O que a gente tem hoje é uma cambada de amiguinho, influencer marxista, e uma cambada de bot fã deles, que é cego, que não consegue ver fora dessa viseira de burro academicista. E é isso que a gente tem que entender. As pessoas estão colocando como grandes bastiões do marxismo, e isso vai contra os princípios marxistas. A gente não pode idolatrar. A gente não pode colocar como se não tivessem erros. Não existe isso, gente. As pessoas não estão querendo mais revolucionários. Estão querendo artistas pop. E isso é um problema. E quando isso acontece, é um grande problema. Porque a gente vê a degeneração acontecendo. E não é de hoje, não, que o movimento está se degenerando. E é isso. Cara, tu pode ver aí, ó. Já vou parar de falar, já falei pra caralho. Né? Mas assim, eu acho interessante esse ponto que você tocou da questão das análises, enfim, ter essa análise crítica de saber pontos específicos, você vai ver, mano. O Engels aqui tem uma análise crítica o suficiente para captar minuciosamente pontos que Dürer faz sentido, que ele fala algo que faz sentido realmente e extrai isso para ele, sabe qual é? Extrai e fala, realmente, aqui você acertou. Mas, infelizmente, aí ele esculacha. Você falou merda em torno disso tudo. Então, assim, a sua teoria como essência, como espinha dorsal, é problemática. Então, assim, eu acho que é pegado esse exemplo de, assim, porra, meu irmão, você tem um princípio merda. Dentro desse seu princípio merda, saem, às vezes, algumas coisas que caem na realidade. Eu não vou usar isso, mano, porque, assim, não faz sentido. Se o início ali, se o princípio da sua ideia ela é falha, sabe qual é? Não tem porquê você. E é isso, até da merda nasce flor, mano. E o bagulho é isso, porra, vou ficar catando merda aí até achar a flor? Não vou, mano. Não vou ficar andando em merda pra ficar catando flor. E a parada é essa. Porra, você tem que ter um senso crítico aí. E é esse negócio, exatamente isso. Você sai de uma necessidade de quadros importantes, de necessidade de uma luta popular de base importante para os partidos em si, o Partido Comunista Brasileiro, mas você tem isso, mano. Você tem os divos pop de cada partido, você tem os fanzocas desses mesmos partidos e, enfim, esse pluralismo aí de diva pop do marxismo, e eu volto a ressaltar aqui a minha regra, mano. Sabe qual é? O bagulho não dá para confiar minimamente em uma pessoa que é pop falando sobre algo tão científico e sério como o marxismo, mano. Assim,
Se você tem um posicionamento forte, centrado, que de fato, porra, você bate o martelo. Porque eu já dei esse exemplo, mano. Por que, por exemplo, o Lucas Rubio não é tão famoso assim? Por que ele não é um cara com tanta adesão de público? Porque ele defende uma parada, mano, que os próprios marxistas pop têm vergonha de tentar defender, ou sequer defendem, sabe qual é? Mano, você bater o peito e dar a cara a tapa pra defender a Coreia do Norte é uma coisa. Você virar e questionar, não, pô, Trotsky tem seus erros e seus acertos, Stalin tem seus erros e seus acertos. Todo mundo tem isso, mano. São contradições. A contradição é isso, tá ligado? A parada é você conseguir botar essa porra numa balança e ver, pô, esse cara aqui foi um merda teoricamente e praticamente. Enfim, a praxis foi uma bosta. Mas não fazem isso, sabe qual é? Enfim, cabe dentro dessa análise que a gente tá fazendo de Düren aqui, mano. Engels fala, porra, tu acertou aqui, mano, mas infelizmente essa é a flor que nasceu do balde de merda que você jogou dentro da teoria socialista com esse pensamento pequeno burguês. É isso, entendeu? Porra, não faz o mínimo sentido, tá ligado? É ilógico você ter isso em pleno século XXI, 2020, uma discussão que foi tida, eu nem sei a data dessa porra desse livro, tá ligado? Não sei, 1877, mano. Tem noção disso, tá ligado? São mais de 100 anos e a gente continua no mesmo problema, a gente continua com a mesma parada. A luta do revisionismo é eterna, mano. Isso é foda. Pô, isso tem relação que quando a gente define um conceito, ou uma categoria, ou uma síntese, tá ligado? Como é o próprio socialismo científico, é uma síntese da tese e antítese que já existe na realidade, e os princípios do socialismo científico e do marxismo também são uma síntese, eles não são, tipo, simples princípios que a gente tenta comprovar na teoria, sabe? Eles são sínteses, eles são a própria comprovação, eles são a conclusão. E aí eles são os princípios. É do complexo ao simples, do simples ao complexo. E, tipo, no próprio texto, o Engels fala, nessa parte que ele tá falando do nada. Pera aí, eu anotei aqui, deixa eu buscar. Ele fala no mesmo sentido da dialética, que o próprio Hegel fala, sabe? Que a gente até comentou no que é marxismo, que é eliminação, conservação e elevação, sabe? Do que é o movimento da matéria, sabe? Mas aí eu vou dar sequência na leitura. É somente a partir desse ser nada que se desenvolve o estado atual do mundo, diferenciado, mutável, apresentando já uma evolução, um processo de formação. E é somente depois de termos compreendido isso que chegamos a encontrar de novo, sob essa transformação perpétua, o conceito do ser universal idêntico a si mesmo. Assim, pois, temos agora o conceito de ser num grau superior, em que compreende em si tanto a permanência quanto a mudança, tanto o ser como o vir a ser. Que é aquela questão que o próprio Plekhanov coloca, que o Thiago comentou, que é tipo a barba que nasce, a barba que nasce e cresce, saca? E ela é uma gênese de barba, apesar de não ser uma barba, tipo, um pelo é uma gênese de barba, apesar de não ser uma barba completa, assim, tipo, já pode se dizer que é, saca? Uma vez aí chegados, descobrimos que o gênero e a espécie, o geral e o particular, são caracteres distintivos mais simples, sem os quais a constituição das coisas não pode ser compreendida. Tratam-se, porém, de caracteres distintivos de qualidade. Depois de nos termos ocupado disso, continuemos. Aos gêneros opõe-se um conceito de grandeza como uma homogeneidade, na qual já não se verificam diferenças qualitativas de nenhuma espécie. Dito de outro modo, passamos da qualidade à quantidade, sendo esta sempre mensurável. Comparemos agora essa nítida classificação dos esquemas gerais e esse ponto de vista verdadeiramente crítico, com as ingenuidades, as grosserias e os sons febricitantes de Hegel. Verificamos que a lógica de Hegel tem o ser como ponto de partida, exatamente como a do Düren, que o ser se manifesta como nulidade, tal como o do Sr. Düren, que dessa nulidade do ser foi que se passou a vir a ser, cujo resultado é a existência. Isso é uma forma mais elevada, mais rica do ser, tal como no Sr. Düren. A existência conduz à qualidade, e esta à quantidade. Ainda da mesma forma que no Sr. Düren. E para que nenhuma peça essencial falte ao sistema, o Sr. Düren conta no seguinte, no outro trecho. Do reino da insensibilidade não se passa ao da sensação. Apesar de toda a continuidade quantitativa, a não ser por um salto qualitativo do qual
podemos dizer que se diferencia infinitamente da simples variação de graus de uma só e mesma propriedade. Quer dizer que as coisas que são contrárias, elas também são unas. E elas são simplesmente, mais e menos eles se repelem. E, simplesmente isso. Eles não são unidades contrárias, como próton e elétron. É exatamente a linha nodal de desproporções hegelianas em que uma adição ou uma subtração puramente quantitativa produz, em certos pontos nodais, um salto qualitativo. É o caso, por exemplo, da água aquecida ou esfriada, para a qual o ponto de ebulição e o ponto de congelação são os nós ou elos em que se realiza uma pressão normal. O salto para um novo estado de agregação, nos quais, consequentemente, a quantidade se transforma em qualidade. Nossa investigação tenta igualmente ir até a raiz das coisas, e ao atingir a raiz dos profundos esquemas fundamentais do Sr. Dürer, encontra Fantasias Febris de um Hegel, as categorias da lógica hegeliana, primeira parte, teoria do ser, da qual se originam esses sonhos, seguindo as deduções rigorosamente conformes à velha variação de graus hegeliana, e isso sem procurar esconder o plágio. E não contente com haver tomado de empréstimo o seu esquematismo daquele, dentre os seus predecessores que ele mais calunia, o Sr. Dürer. Depois de ter ele próprio dado o exemplo referido acima, de uma passagem brusca da quantidade em qualidade, tem a ousadia de falar de Marx, nesses termos. Como é cômico vê-lo a Marx. Referir-se a essa ideia confusa e nebulosa de Hegel, de que a quantidade se transforma em qualidade. Ideia confusa e nebulosa. Quem é que se transforma? E quem é cômico, Sr. Dürer? Todas essas lindas ideias não são, portanto, entre aspas, estabelecidas de maneira axiomática, segundo uma ordem. São, pelo contrário, tranquilamente importadas de fora, da lógica de Hegel. E tanto é assim que em todo o capítulo, a única coisa que tem a aparência de uma conexão lógica interna é a que foi emprestada de Hegel. E tudo finalmente resulta em inúteis fantasias sobre o espaço e o tempo, a mobilidade e a mudança. Bom, eu achei muito maneira a forma que ele defende a honra do Marx logo no final, porque ele mostra que o Dürer, ele com todos esses erros lógicos e com toda a prepotência que ele tinha nessas teses, não só o Dürer, mas vários outros filósofos à época que tentavam refutar Marx, eles caíam no mais grotesco desvio mesmo de análise. Eu achei muito foda essa parte. Pô, mano, mas eu queria fazer aqui um comentário muito breve sobre esse final aqui do Engels, porque não é nem sobre o que ele disse em si, tá ligado? Mas é sobre como que se portava a crítica dos marxistas na época já, tá ligado? Assim, trazendo futuramente, por exemplo, textos de Lenin sobre Kautsky, por exemplo, a gente vai ver o mesmo tipo de postura. Não são posturas que abrem preceito para você, uma crítica suave, tá ligado? Não é uma crítica harmoniosa que dá para você, tenho pena do cara, então, vou falar bonitinho para não magoar ele. Não, mano, Engels aqui, mano, tá chamando o cara de palhaço, sabe qual é? Isso aqui, ó. Quem é que se transforma e quem é cômico, o Sr. Dürer? É tipo assim, mano, o maluco, pro linguajar da época, falou, quem é você, comédia, tá ligado? É nesse pique assim, sabe? E, tu pega depois aí as leituras de Lenin contra Kautsky, o maluco tem um artigo gigantesco só sobre isso, só contra esse revisionismo. Mao Tse-tung vem também com essa parada de, fazer essa crítica ao revisionismo. Isso é importante, mano. Assim, algo que se perde. As pessoas, e é interessante, né? Você pega naquele texto lá que é essencial, eu acho que todo mundo aqui já deve ter lido, com certeza, mas para quem vai ouvir isso daqui, é um texto que vale muito, muito a pena ler, que é o Sobre o Liberalismo, do Mao Tse-tung. Que é isso, cara? Você quer socialismo para os outros, mas liberalismo para você. Você se permite fazer umas paradas que, se fosse outra pessoa, você não deixaria. Por que você, assim, no seu ambiente domiciliar, com pessoas próximas de você, você deixa as pessoas fazerem essas críticas, falar um monte de merda, fazer essa propaganda anticomunista, mas, se você vê o seu camarada ali, sei lá, de organização, enfim, fazer a mesma coisa, você vai lá e aponta o dedo, tá ligado? Assim, de uma forma bem tosca mesmo, é mais ou menos isso, sabe qual é? Mas é muito importante ler esse texto por conta disso, mano.
é você perder esse medo, começar a perder esse medo de fazer críticas sérias a coisas sérias, sabe? Assim, ter assim, esse embasamento aí de que, pô, o liberalismo você tem que lutar ele dentro de você também. A gente nasce, cresce dentro de uma sociedade liberal, mano, dentro de um pensamento liberal, um pensamento burguês. Então tem muita coisa que a gente tem que tirar de nós mesmos. E o que Engels está fazendo aqui é fazendo uma crítica direta a isso no Düring, que o Düring é incapaz de sair da sua própria ideia pequeno-burguesa e quer se enfiar no movimento socialista ali, criar teorias, teorizar o socialismo, mais ainda com esse pensamento pequeno-burguês enraizado. E é isso que é interessante, é você ver que o Engels critica justamente isso, tá ligado? Voltando aí, essa polêmica toda aí que a gente já lançou aí para trás, é isso, cara. O bagulho é você ter, seu partido tá aí, mano, a autocrítica, vive enchendo o saco do PT para fazer autocrítica, mano. Mas as dos partidos comunistas dentro do Brasil são todos revisionistas, são todos fechados aí, cheio de conchavo com... Mas enfim, mano, é isso, sabe qual é? Não dá, mano, não dá para fazer esses bagulho, velho. Aí leiam, sério, leiam sobre o liberalismo do Mao Tse Tung, porque é um texto essencial para, sua construção pessoal, mano, como militante ou como, pessoa que tá iniciando, eu mesmo que tô iniciando aí, sabe qual é? E é isso, mano, a parada é justamente essa, tira o liberalismo dos outros, tira o liberalismo de si mesmo também. Eu acho que isso é importante. E é algo que Engels faz, né, mano, com o Düring aí nesse caso. Encerro aí porque eu já falei demais, enfim. Cirúrgico. Pô, esse apontamento foi muito importante, porque realmente, sabe, esse texto contra o liberalismo do presidente Mao, ele não só destrói as concepções liberais de pessoas que já rejeitam o liberalismo e tal, mas destrói as concepções liberais de pessoas que acham que rejeitam também, sabe? Porque, tipo, primeiro, porque tem muita gente que acha que o liberalismo é simplesmente, tipo, a gente está tão acostumado, né, com o liberalismo e tal, que as pessoas acham que o liberalismo é simplesmente um pensamento econômico ou um pensamento social sobre si mesmo, assim, tipo, um pensamento aberto, assim, tipo, expresso, assim, tipo individualismo expresso ou um pensamento sobre economia expressamente liberal, e não, tipo, esses pensamentos que a gente tem que são completamente liberais, e eles não são só liberais, tipo, como o presidente Mao Tse-tung fala, sei lá, adaptando para o Brasil, da política da boa vizinhança, que é um pensamento liberal, deixar de criticar para manter a amizade, essas coisas. Mas isso, mesmo que a gente esteja acostumado, isso também entra em contradição completa com a nossa própria identidade nacional, sabe? Tipo, com a própria forma de viver aqui no Brasil, nos Brasis que existem dentro do nosso país, sabe? Porque, tipo, tipo, vários quilombos, assim, por exemplo, você, tipo, faz uma coisa errada, geral te critica, geral te ensina, tipo, com amor mesmo, com amizade, sabe? Tipo, mas não deixa tipo, de criticar alguma coisa que você fez errado, ou tipo, de criticar alguma ideia sua, ou falar que o que você fez não é condizente com a comunidade e tal. Mas aí, tipo, a galera tá tão acostumada com o liberalismo que quando você fala que política da boa vizinhança é liberalismo, e isso vale para qualquer pessoa, as pessoas acham que você está viajando, saca? E uma coisa que eu achei interessante nessa parte que eu li, que eu até marquei aqui, que o Engels fala assim: verificamos na lógica de Hegel, tem o ser como ponto de partida. E, muitos marxistas, desse pegada de volta a Marx e tal, que até criticam Engels, criticam todas essas passagens do Düring, assim como o Dialética da Natureza, eles têm exatamente esse pensamento: o ser como ponto de partida, sabe? Se tu for ler um marxiano aí da vida, ele vai falar assim: o ser social existe, e a partir disso ele coloca todo o pensamento dele.
Na sequência, eu acho que não pareceu muito, não. Mas nessa parte, as conclusões específicas do Düring, mas nessa parte, parece muito com o pensamento de Volta Marx, tá ligado? Porque os caras, tipo, para negar a força viva do comunismo e o desenvolvimento do marxismo, e, tipo, a própria questão do marxismo ser a síntese com a Revolução Proletária, eles vão lá e voltam para as coisas óbvias para poder desenvolver a partir disso. Sabe? E não deixa de ser um axioma. E é uma tentativa de rebater outros axiomas. Sabe? Eu levantei a mão primeiro, foi o Marconi. Foi eu, não foi? Quem foi primeiro? Foi você. Pode falar, Luiz. Foi o seguinte. A rapaziada acha que o liberalismo e o revisionismo é algo, tipo, na cara, tá ligado? E um bom ponto aí. Porque, tipo assim, é real, bora pegar os exemplos do que aconteceu na realidade. É que, tipo, lá fora. Na União Soviética. Tu acha realmente que se o Khrushchev tivesse desde o início chegado pro povo e dito não, Stalin, ele e falasse todas as merdas que ele falou do Stalin, tu acha que o povo ia gostar do Khrushchev? Que o partido ia gostar do Khrushchev? Não ia. O que acontece? O Khrushchev, antes dele assumir, ele vai, inclusive, tomar uma posição a favor do Stalin. E isso é um problema. Se eu não me engano, é um livro do Molotov, enfim, não sei de quem, ou do Dimitrov, não vou lembrar, desculpa. Que ele fala das memórias, né? As memórias que ele tem da época, e ele fala que o Khrushchev, ele se apresentou no partido como um rapaz que queria seguir o legado do Stalin. E na primeira oportunidade a gente vê o que ele fez. Vocês acham que se Deng Xiaoping, na China, não tivesse se apresentado desde o início como um cara que continuou enfim, o legado do mal, tu acha que ele ia conseguir apoio? Tu acha que se ele não tivesse usado toda aquela, mesmo degenerando, como ele fez com aquela idiotice dele da teoria dos três mundos, que degenerou uma coisa que o mal falava. E a gente tem que entender isso, é algo silencioso nas fileiras do partido e que tem que ser combatido com muito cuidado. Exatamente. E pegando aí a questão, por exemplo, do Khrushchev e do khrushchevismo de forma geral, pô, quando você pega a situação, né, de denúncia ali do culto ao líder de Stalin, denúncia entre muitas aspas, porque na real não existia, você vai pegar documentos históricos que comprovam que este próprio culto ao líder, que aparentemente era real, era em grande parte ali, e na verdade simplesmente algo que os inimigos, né, os contra-revolucionários ali que se colocavam contra Stalin, né, contra as medidas de Stalin para avançar a revolução, eles mesmos instituíram, eles mesmos criaram essa mistificação. É uma coisa que vai ser apontada. E entre outras coisas também, como, por exemplo, a própria repressão, né, dita stalinista, né, da era Stalin, dos expurgos e tudo mais. É impossível dizer que os expurgos não aconteceram, da mesma forma que é impossível, né, dizer que eles não eram necessários, porque os expurgos, na verdade, eram apenas processos de depuração, né, do partido para que existisse uma luta ali contra o burocratismo, contra os carreiristas e tudo mais. Então você pega, tipo, os excessos, né, dos expurgos, e você vai ver que grande parte deles, na verdade, foram cometidos por agentes da NKVD corruptos, corrompidos pelo dinheiro ou pela ideologia dos próprios líderes, né, que se levantavam ali contra Stalin. Então, os processos de expurgo, eles foram uma necessidade revolucionária, foram uma necessidade da luta contra o burocratismo e foram demonizados pelo simples fato de que existiram excessos,
como se não existissem excessos em todos os processos, né, revolucionários, como se fosse uma coisa que não ocorreu na Revolução Burguesa, como se fosse uma coisa que não ocorreria inevitavelmente numa Revolução Socialista. Tem um livro que tem no Marx, inclusive, esse livro, que é Ensinamentos do Processo de Moscou, que é o seguinte: a gente tem que entender que há a demonização de Stalin, e muita essa coisa sobre os expurgos também, é uma demonização idiota, né? Isso a gente já bem sabe. E a gente tem que entender uma coisa: qual foi o processo revolucionário, o país socialista que não teve expurgos e deu certo e conseguiu se manter? Vamos lembrar os países socialistas que negaram os expurgos. Romênia e a Iugoslávia também falou muito mal dos expurgos do Stalin na época. Romênia e Iugoslávia não são mais socialistas. A Romênia, o Nicolae desculpa, não sei pronunciar o sobrenome dele, morreu odiado pelo povo romeno. Por quê? E isso é uma coisa que quem estudar a história da Romênia pode ver. O Nicolae, ele deixou o revisionismo entrar no partido. Embora ele tenha sido um grande líder e tudo, ele deixou o revisionismo entrar no partido. E ele criticava o Stalin porque dizia que ele era autoritário demais e tudo. Gente, a gente tem que entender que é uma necessidade. É complicado, sabe? As pessoas botam muito a questão sentimental, mas é uma necessidade. Tem um texto do Dimitrov que chama Tomar miseráveis terroristas sob a sua proteção é ajudar o fascismo, na qual ele deixa a nu o que era a camarilha terrível de Zinoviev e Trotsky e Kamenev, né? As coisas que eles faziam, o fracionismo ridículo, né? Aí, eu vou até citar o Dimitrov aqui. Hoje as pessoas mais míopes estão em estado de se darem conta de por que que Trotsky tem necessidade de criar uma quarta internacional e a quem serve este bando desonesto de individualistas pequeno-burgueses enfurecidos, de arrivistas envaidecidos consigo próprio, de agentes da Gestapo e de outras polícias. O trotskismo e esses revisionistas sempre tiveram do lado do fascismo. E ponto final. A luta contra eles deve ser até que não haja mais. E é isso, e ponto final. O que é a quarta internacional? O que era a quarta internacional? Fracionismo barato. E a gente encontra isso hoje em vários partidos como o PSOL, por exemplo. Esse fracionismo. Tem várias frações dentro do partido. Eu nunca entendi essa besteira. Coisa trotskista. Coisa trotskista. E o que acontece? Por que, e eu vou voltar numa coisa que eu até falei numa reunião, não sei se foi aqui, não sei onde foi. Por que as pessoas não gostam de Dimitrov, que eu acabei de citar? Porque ele, em 1937, já estava criticando as posições que os partidos revisionistas e oportunistas tomam hoje. E é por isso que não gostam de Dimitrov. E é isso, essa é a minha fala. A grande verdade é que rejeitam o marxismo-leninismo, rejeitam o centralismo democrático, rejeitam todas as estratégias de organização do partido de vanguarda que levaram a cabo praticamente todas as revoluções socialistas e as lutas de libertação nacional, e fazem críticas vazias, que são bem aceitas no meio acadêmico e são aceitas, enfim, em instâncias de pequeno-burgueses que são idealistas no sentido político, e tratam como se fosse algo subversivo. Esse que é o maior problema. E olhando ali, né, o que o Vitor disse, pô, é real mesmo que, por exemplo, existiam antes, né, ali existia o fracionismo do partido e tudo mais, né, com Trotsky ali querendo levar o partido nas costas, né, falando, eu sou o melhor aqui para dirigir o partido, enquanto Stalin, tipo, os expurgos, é sempre bom lembrar, não foi Stalin que os instituiu ou que os conduziu
Na verdade, os expurgos foram processos abertos, né? Foram processos instituídos pelo Comitê Central, foram processos cujos líderes tinham total controle, não só Stalin, foram julgamentos complexos, né? Com seus erros, sim, erros que foram cometidos exatamente pelo que eu já citei, que foram ali, foi ali a corrupção de alguns agentes da NKVD, por exemplo, pelo menos em sua maioria, obviamente eu não posso dizer um por um, né, ali, mas aí você pega essa questão do fracionismo, né, do cara simplesmente pegar e falar, eu serei o líder deste partido, eu terei aqui o controle disso, né, e ao invés de realmente impulsionar o partido, cria ali a fração, né? Cria ali o fracionismo do partido. Isso hoje em dia a gente vai ver nos partidos comunistas, nos partidos não comunistas, mas ditos revolucionários, né? Que se reclamam para si o título de revolucionários. Você vai ver isso no movimento de tendências, né? Então, você tem ali o marxismo-leninismo, por exemplo. E aí dizem, o meu partido é marxista-leninista, né? Contudo, não adere ao centralismo democrático, que é um dos pontos centrais do marxismo-leninismo para manter, né, a coesão partidária, né? Ou seja, adere a uma noção de democracia completamente abstrata, que não tem nada a ver com o progresso da luta proletária, da luta de classes. É uma concepção de democracia liberal, portanto. Uma concepção de democracia baseada na tolerância universal, que obviamente não existe, né? E aí você vê os outros partidos, por exemplo, que dizem, eu sou um partido de tendências, portanto, tem em meu partido diversas correntes ali que estão se combatendo entre si. Gente, pelo amor de Deus, entendeu? Ou o partido tem conteúdo de classe ou não tem. É simples assim. Acaba que é a mesma coisa, entendeu? Acaba que é a mesmíssima coisa você se dizer marxista-leninista e você aceitar trotskismo no seu partido e você aceitar teorias neoliberais, práticas pós-modernas e teorias pós-modernas no seu partido. Acaba que é a mesma coisa do que você dizer assim, aceitaremos aqui anarquistas. Obviamente, o anarquista não irá participar de um partido, mas peguemos o exemplo. Né? Seria a mesma coisa. Você dizer, vou aceitar anarquista e comunista no mesmo lugar, dentro de um partido do povo. Gente, não faz sentido. Entendeu? Uma linha discorda da outra. Mesma coisa você dizer, aceito trotskistas e marxistas-leninistas. Se o trotskista reclama para si o marxismo-leninismo ou não, o problema é dele, entendeu? O fato é que não está de acordo. O fato é que nunca estará de acordo. Então você está colocando teorias conflitantes e você não está exercendo em seu poder líder do partido, por exemplo, a depuração, você não está exercendo o combate ideológico contra linhas errôneas. Porque se tivesse um outro trotskista e fosse realmente disputado isso, mas não é aceito, é abraçado, é dito plural, é dito democrático, né? Então vira aquela coisa de partido de tendência que não faz o mínimo sentido, porque marxismo não é coisa de tendência. Marxismo é coisa de desenvolvimento da teoria e prática. Então, não tem por que
a gente fazer uma defesa em abstrato de qualquer linha teórica que não esteja de acordo com o conteúdo de classe necessário para a revolução na nossa nação. Perfeito comentário, Marconi. E, inclusive, eu gostaria de deixar um adendo justamente para a gente entender sobre todas essas concepções que o próprio Engels está batendo nesse momento e que o próprio Marx bateu ao longo de toda a sua vida sociopolítica e de toda a formulação de suas teses. Eles sempre se debruçaram acerca do oportunismo de esquerda e do oportunismo de direita que corroía o movimento operário. Eles sempre se lançaram na vanguarda teórica e na vanguarda prática para guiar as massas trabalhadoras e para que fosse consolidada uma ciência que de fato descrevesse a realidade como ela é e suas perspectivas de transformação do mundo e da sociedade de classes como um todo. E é interessante a gente pontuar justamente essas concepções, porque todo o nosso estudo no grupo de estudos Pedro Pomar, ele é sistemático. Então, sempre que a gente vai abordar algum texto, mesmo que o texto ele esteja debatendo sobre método, em específico aqui o Engels ele está debatendo sobre as concepções equivocadas do Düring, no que diz respeito à sua falta de apreensão nas análises na filosofia e na descrição dos fenômenos, a gente tenta aplicar isso na realidade brasileira, a gente tenta aplicar isso na luta de classes e ser, de fato, uma leitura, um estudo sistemático do marxismo. Porque se o marxismo a partir dessa perspectiva, nada serve, ele não vai atender as massas, a gente não vai ter um estudo que de fato sirva de forma vanguardista e, enfim, acaba se voltando apenas para um nicho de debates fechados, e não é o nosso intuito. Justamente o que a gente está apontando aqui nessa discussão é o que o Engels estava batendo no Düring nesse texto mesmo, e em outros sociais-democratas ou até mesmo nos anarquistas. As inconsistências filosóficas nas concepções, as inconsistências políticas, as inconsistências nas análises, e o que isso era danoso no próprio seio do movimento proletário. Então, a gente sempre vai fazer essa sistemática. Eu achei muito importante a gente debater esses pontos, porque tornam o nosso estudo cada vez mais diferenciado, mais enriquecedor no sentido teórico e prático, e faz com que a gente guie a nossa linha política, de fato, uma linha política revolucionária, e não entender o marxismo de forma fracionária, o marxismo como tendência, o marxismo de forma sincrética, mas entender o marxismo como o próprio Marx e Lenin, o próprio Marx, Engels se debruçaram, como o próprio Lenin se debruçou, como o próprio Stalin se debruçou e como o próprio presidente Mao Tse-tung se debruçou, como uma ciência que vai analisar de forma totalizante a sociedade e que vai munir os trabalhadores de forma científica, de forma consistente para a própria transformação da sua realidade. Com isso, a gente chega ao fim de mais um podcast. Boa noite. Boa noite, galera. É isso aí, até mais.